Que Portugal foi o país pioneiro das navegações, todo mundo sabe. Mas que os lusitanos percorreram e mapearam a costa da Austrália mais de 200 anos antes dos ingleses é uma descoberta recente que vem sendo cada vez mais estudada e discutida entre os historiadores. E o motivo pelo qual tudo isso está sendo descoberto só agora envolve uma longa teia de espionagens, secretismos e violações de pactos em pleno século XVI. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a descoberta da Austrália pelos portugueses. Mas, antes de começarmos o vídeo, já deixa o like e se inscreve agora mesmo para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Os portugueses foram os primeiros europeus a conseguir contornar o Cabo das Tormentas. Já na primeira década do século XVI, eles estabeleceram um poderoso domínio sobre o Oceano Índico e alcançaram o Pacífico. Em 1511, os portugueses conquistam Malaca e garantem um importante ponto de conexão e apoio para o comércio com a China e o Japão. O Reino de Portugal, em pouco tempo, conseguiu estabelecer contato com a China e a Índia, as grandes potências econômicas asiáticas, e lucrava muito com a revenda de seus produtos na Europa. No entanto, os portugueses tinham um certo limite a obedecer. Quando pensamos no Tratado de Tordesilhas, logo recordamos da linha que foi traçada na América e que determina parte do Brasil como território de Portugal e a outra parte como território espanhol. Mas a linha de Tordesilhas, na verdade, ultrapassa também para o outro lado do globo. E na época, não ficava muito claro ainda onde, afinal, ficaria o limite dessa linha no território asiático. Só em 1529 foi traçado e acertado o limite oficial, do outro lado do globo, das possessões espanholas e portuguesas. Mas, ainda sem a demarcação, os portugueses desejavam conhecer, desbravar e descobrir cada vez mais terras. Os portugueses não conheciam o mapa mundi tão detalhadamente como conhecemos hoje. Para os lusitanos da época, era possível chegar a qualquer momento no Eldorado, em meio à floresta amazônica, ou, quem sabe, a lendária Ilha de Ouro, referida por Marco Polo, ou ao reino de Prestes João. Mas, no caso, os portugueses acreditavam estar perto das Ilhas de Ouro de Marco Polo, a Grande Java, que era referida pelo próprio Marco Polo como a maior ilha do mundo. Navegando o mundo, poderiam os lusitanos descobrir uma ilha que os tornariam extremamente ricos. Mas, ao mesmo tempo, caso fizessem isso muito publicamente, poderiam ser surpreendidos como explorando as terras que, na verdade, pertenceriam a outras coroas. Assim, caso a coroa de Castela soubesse que os portugueses navegavam além de Tordesilhas, do outro lado do globo, poderia haver sérias consequências para Portugal, incluindo uma possível guerra com o reino vizinho. Justamente por isso, as explorações naquela região do globo eram envoltas de um grande secretismo. E aí entra um ponto interessante. Em 1520, os portugueses já ocupavam a ilha do Timor, que fica a menos de 500 quilômetros da costa australiana. Desse modo, como poderiam os portugueses ter navegado metade do mundo para chegar ao Timor em 1520 e não ter percebido um verdadeiro continente bem ali do lado? Como poderia um país continental como a Austrália ter passado 200 anos inexplorada sem ter sido sequer notada bem ao lado dos territórios portugueses? Essa questão vem sendo cada dia mais solucionada com os estudos recentes sobre a presença portuguesa na Austrália, mais de 200 anos antes dos ingleses. 2 expedições portuguesas realizadas nos mares da Indonésia no início do século XVI teriam atingido o território australiano. A expedição de Cristóvão de Mendonça, em 1522, e especialmente a expedição de Gomes de Cerqueira, de 1525, que supostamente teria atingido a atual península de York. Segundo o historiador e filólogo Carl van Bronenstein, os portugueses teriam naufragado no noroeste da Austrália Ocidental, perto da ilha de Depuk, entre 1511 e 1520, tendo sido os primeiros europeus a tocar a Austrália, de onde não conseguiram mais sair. Esses portugueses náufragos
acabariam por se integrar com a população local, deixando marcas culturais assimiladas pelos aborígenes. A fundamentação das suas teorias encontra-se na análise das línguas das etnias Ngarluma e Carriera, ambas da Austrália Ocidental, que apresentam particularidades que não se detectam em outras línguas aborígenes, como, por exemplo, o uso da voz passiva. Brandenstein apresenta também uma lista de palavras dessas línguas que ele alega terem uma origem portuguesa, como é o caso de manta, que significa monte, tata, que significa teto, ou tartaruga, que significa tartaruga. Assim, essas etnias teriam, pelo contato com os náufragos portugueses, assimilado essas palavras. Além disso, uma série de achados recentes fortalecem cada dia mais a teoria da primazia portuguesa na Austrália. Foi descoberto recentemente uma moeda na costa australiana que era usada pela antiga comunidade de Kiwa, atual Tanzânia, durante o século XVI. De acordo com o historiador Mike Owen em entrevista ao The Guardian, a coroa portuguesa era quem explorava a região de onde a moeda era originária naquela época. Ou seja, para uma moeda de Kiwa ter ido parar na Austrália, muito provavelmente ela foi levada pelos portugueses. Talvez tenha sido inclusive um objeto de intercâmbio com os nativos. Além disso, os mapas de Dieppe, produzidos pelos franceses por volta de 1530, a partir de mapas roubados dos portugueses, também corroboram com essa tese. Os franceses, usando do conhecimento português do Pacífico, retrataram uma terra chamada Java a Grande, ou a Grande Java, a lendária ilha de ouro de Marco Polo, que apresenta uma configuração de costa que muito lembra a costa ocidental da Austrália, em alguns casos representando formas vegetais e etnográficas, indicando que os portugueses já tinham mapeado a Austrália pouco tempo após alcançarem o Timor. Outro ponto interessante são os mapas holandeses do século XVII, que apontam certas regiões da Austrália como abreolhos e outros como abrolhos, palavras portuguesas para regiões perigosas aos navios, sejam por formações rochosas ou corais na costa australiana. Por isso o nome abrolho ou abre-olho, fique atento em português. Essas palavras, incorporadas no mapa holandês, vieram justamente dos mapas portugueses da região, provavelmente contrabandeado por espiões. Sobre isso, vale a pena ver o vídeo do card aqui do canal. Em 1836, por sua vez, 2 homens que trabalhavam na estação baleeira em Port Fairy, caminhando na areia, viram os vestígios de um naufrágio muito antigo. Testemunhas escreveram os destroços como construídos a partir de uma madeira escura, suficientemente dura para quebrar a lâmina de uma faca. Esse naufrágio de um casco fundo, plano e largo era o contrário das embarcações inglesas que navegavam regularmente na região. E uma das teorias, dado o formato do navio e as características, é de que se trata de um navio português naufragado das expedições secretas de reconhecimento. Essa teoria tem sido fortalecida pelo livro The Secret Discovery of Australia, escrita pelo historiador Kenneth McIntyre. O autor afirmou que o barco fazia parte de um trio de caravelas de Cristóvão de Mendonça, em 1522, numa exploração secreta em águas controladas pelos espanhóis. Ironicamente, os navios estavam em busca da lendária ilha de ouro de Marco Polo, Java a Grande, e de acordo com McIntyre, Mendonça mapeou com sucesso a costa leste de Java a Grande, antes de mudar de rumo para casa, após um dos navios ter afundado uma tempestade perigosa, o que explica, inclusive, o mapeamento português da Austrália nos mapas de Dieppe. Porém, em 1880, os destroços desapareceram, soterrados por areia movediça na praia. Desse modo, com essa série de evidências e muitas outras que apareceram, cada dia mais os estudos arqueológicos modernos apontam para a descoberta australiana pelos lusitanos, cerca de 80 anos antes dos holandeses e 200 anos antes dos britânicos,
em uma expedição secreta para mapear um território que não os pertencia, mas que, se fosse mesmo a grande Java de Marco Polo, talvez se arriscassem a tomar. E você, já imaginou só se a Austrália tivesse sido colonizada por Portugal? Compartilha com os amigos e comenta aí como acha que teria sido. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo por aqui.